Você não pode basear o seu futuro, você não pode basear a revelação do que Deus tem com você, o entendimento espiritual. Você não pode basear o que Deus está prestes a fazer na sua vida, o que Deus tem prometido, pelas coisas passadas. Você não pode basear o seu futuro pelo seu histórico até aqui. Até aqui foram tempos que vão ficar de experiências, de grandes experiências da parte de Deus para você. Mas existe um tipo de pessoa que não vai experimentar o melhor de Deus. No mundo natural, existem pessoas que eles não são acomodados. E isso é apenas uma experiência de alma, algo que tem dentro deles, no mundo natural. Então eles não são acomodados e eles vivem algo sim muito precioso, coisas até grandes, né? Acho que é melhor dizer coisas expressivas, porque eles não se acostumam, não se acomodam na fase que eles estão e não se acomodam, mas apenas numa mente natural. E quando o homem entregou o domínio que Deus deu para ele, para o nosso inimigo, sim, o homem passou a ter um poder, mas com limitações, entrando não na vontade perfeita de Deus. Você é diferente. Existe uma vontade perfeita de Deus para você. Eu tenho compartilhado aqui no nosso último encontro que Deus tem uma aliança com você e Deus ele quer a cada dia trazer um entendimento e guiar você através de uma impressão, de um sonho ou de uma revelação, através de uma palavra profética, através de algo que ele vai comunicar com você. Ele quer revelar a vontade específica que ele tem para a sua vida. E a partir disso você vai ver coisas poderosas acontecendo, que vai além das limitações humanas. Existe um princípio na terra que é de semear e colher. Mas lá em Gálatas o apóstolo Paulo não está falando desse tipo de semeadura. Ele está falando de semear no Espírito. E quem semeia no Espírito também vai colher no Espírito. Por exemplo, na área de prosperidade, eu sei que isso se aplica no nosso relacionamento com Deus, na frutificação dos frutos do Espírito em nós, não é verdade? Mas na área da prosperidade, que Deus quer restaurar nesses últimos dias, na sua vida, nós podemos ver que quando você segue uma direção de Deus na área das suas finanças, como você é desprendido de coisas terrenas, então você também vai passar por um tempo de grande colheita em uma medida espiritual. Então quando você faz um investimento aqui na terra, tem uma certa perspectiva do seu retorno. Agora, quando você faz um investimento espiritual, direcionado por Deus, ou direcionado pela generosidade de Deus que está no seu coração, você toma uma decisão. Então, isso não tem limites para a colheita. Agora, o mais interessante é que Deus está querendo que você dê, mas nem mesmo esperando uma colheita terrena. A colheita terrena vai vir, mas quando você estiver querendo e com o coração muito em dar e receber como se fosse uma troca, então você pode receber e vai receber, mas talvez não seja tudo o que Deus tem para você. O que a Bíblia diz? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro nos céus. Quando você segue uma direção de Deus, é generoso com a sua igreja local, é generoso com alguém que Deus toca no seu coração de agir, até com finanças na vida de alguém, ou com o seu tempo, se você não pode com finanças. A Bíblia diz que quem pode ajudar o outro e não ajuda, comete pecado. Então, quando você faz isso, você não está apenas fazendo algo aqui com benefício terreno, mas isso vai ter um valor na eternidade. É um investimento celestial, que tem valor e peso eterno de glória sobre você. E numa fala não muito boa lá em Jó, no capítulo 8, nós vemos um dos amigos de Jó, eu costumo dizer os amigos da onça de Jó, um dos amigos dele diz que seu início, na verdade, pode ter parecido pequeno, mas o seu final será de grande prosperidade. Uma outra versão diz, crescerá em extremo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez o início da sua história pareceu pequeno. Talvez muitas fortalezas internas, muitas fortalezas externas
As fortalezas internas são aquelas que te impedem de crer num Deus sem limitações. E quando Deus te revela algo, não é que você está querendo um benefício para você. Eu tenho falado e vou falar mais uma vez. Algo sutil que vem para impedir coisas grandes que Deus tem com você é quando o inimigo até usa boas falas para construir algo dentro de você assim. Você está querendo Deus aí só porque você quer uma bênção. Você está querendo Deus aí só porque você quer ser abençoado. Não é verdade? Então você está querendo fazer uma troca aí com Deus. Isso aí parece bem bonitinho e agrada a alma humana, a mente carnal. Mas você precisa entender que muitas vezes Deus tem algo grande com você, que é Deus que está te revelando sobre isso. Que é o próprio Deus que tem te falado sobre isso. E quando é algo que te leva a orar de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade de Deus para você. 1 João capítulo 5, versículo 14, se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá. Quando é algo que Deus tem com você, o nome de Jesus então vai ser glorificado. E Deus se interessa. Deus quer que você abra seu coração, a sua mente para coisas grandes, coisas tremendas que Ele está prestes a fazer na sua vida. Agora, o que você prefere? Receber algo grande de Deus? Você prefere receber uma casa ou a minha presença? Deus está te perguntando. Você prefere um bom carro ou a minha presença? Você prefere uma boa quantia ou a minha presença? Quando a sua resposta for, Senhor, a sua presença, eu abro mão de tudo pela sua presença, e isso for uma verdade no seu coração, então Deus não vai mais limitar nada para você. O que Deus nos mostra através da história de Jó é que a maior riqueza de Jó era Deus. E um dos amigos dele aqui está falando, você vai se reconstruir a partir de algo pequeno. E você vê que até em algo ruim, uma fala de acusação sutil, alguns com acusações até mais explícitas, mas essa acusação contra Jó, mesmo uma fala negativa, nós podemos pegar algo bom. Porque ele fala, Jó, se você começar do pequeno, o seu final pode ser de grande prosperidade. Jó, será que você pecou? Será que você deixou de ajudar o órfão? Será que você deixou de ajudar a viúva? É só você ler o livro de Jó, está falando isso lá, não estou contando nenhuma novidade. Será que você pecou em alguma coisa, Jó, para estar passando essa situação? E tem pessoas aqui que estão assim. Deus te levou para um tempo de deserto, Deus te levou para um tempo de grande dificuldade, não por algo ruim que você fez, mas porque Ele está te preparando para algo bom, para algo poderoso que Ele tem com você. Agora, alguns aqui também estão em uma situação que realmente você precisa permitir que Deus te ajuste, se arrepender de algo que você fez ou da maneira que você tem vivido. Porque essa palavra só vai funcionar para você que tem colocado a vontade de Deus em primeiro lugar para você. E o que é se arrepender? Se arrepender não é quando eu choro, se arrepender não é quando eu me emociono, não. Se arrepender não é isso. Arrependimento é mudança. É mudança na forma de pensar e mudança na atitude, na maneira de agir. Arrependimento não é quando eu sinto remorso porque o meu erro foi explícito, não é verdade? Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo o poder contrário contra essa palavra. Toda ação do inimigo agora, Pai, em nome de Jesus. Repreenda agora, Pai, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, todo o poder contrário a respeito dessa palavra nas nossas vidas está quebrado agora, em nome de Jesus. Arrependimento é quando você reconhece que depende de Deus, recebe a justificação dele e dali para frente você continua cada vez mais dependendo da vontade dele, dependendo do Espírito dele guiar você, da presença dele te guiar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu tenho algo aqui muito poderoso para falar na sua vida, e essas palavras não são só palavras, não. Você achou que você veio aqui para ouvir uma palavra? Você veio aqui para ouvir uma palavra, mas é carregada de poder e de autoridade do Espírito de Deus. Não minha, mas a autoridade do Espírito de Deus. E Ele está trazendo vida nessas palavras. Porque Deus falava assim no meu coração, que o que está no meu espírito, Deus falava comigo. E Ele começou a me dizer que muitos aqui estão precisando esquecer o que se passou.
esquecer o seu histórico. Até aquilo que você fez de errado, Deus já te perdoou. E Ele está falando de um tempo de justificação. Se você ainda está na fase que você precisa se arrepender de algo, então se arrependa agora e fala: Deus, daqui para frente me ajuda a andar de uma maneira que te agrada. E a glória de Deus vai vir, como está escrito, e vai te guiar. A presença de Deus vai vir e vai te guiar. Agora, o apóstolo Paulo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, que era conhecer a Deus, que era conhecer Jesus. E mesmo ele tendo tantas experiências no terceiro céu, experiências sobrenaturais, ele fala uma palavra e faz uma confissão poderosa em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa faço. Uma coisa é foco. Quando você tem uma coisa como a principal, então você tem um foco. O seu foco tem sido Jesus, conhecer Jesus e cada vez mais ser parecido com Ele, no seu caráter e também no poder, porque nós não podemos falar só de caráter de Jesus sem o poder que Jesus carregava. As duas coisas, uma coisa não exclui a outra. Parece que tem gente que fala uma coisa querendo excluir a outra. Não. O poder não exclui o caráter, a palavra não exclui o poder. Você entende isso que eu estou falando? Caráter e poder andam juntos. Quando você está pregando, palavra e poder devem caminhar juntos. Isso foi natural no ministério de Jesus. Se você for ter que escolher entre caráter... Olha aqui, olha a pergunta. Se você for ter que escolher em caráter e poder de Jesus, o que você quer? Se você respondeu qualquer um deles, essa não é a resposta que Deus está esperando de você. Entre caráter e poder, Deus está querendo que você tenha os dois. É claro que acima de todas as coisas está o amor. Do que vai adiantar profetizar, fluir em poder, se você não tiver, em primeiro lugar, fluindo em amor. Mas se você não tiver o discernimento correto, você vai se bloquear para o poder por causa da falha ou de erros de alguns. Ou por causa de coisas que nem são verdades a respeito de outros. Porque quem começa a fluir muito no poder, o inimigo cria estratégias. Cada uma vai cair, mas ele cria estratégias para... Ele não precisa que seja verdade. Ele precisa gerar uma dúvida na mente das pessoas. Mas agora todo mal, toda escama, tudo aquilo que está impedindo o seu discernimento espiritual, tudo aquilo que está impedindo você de andar em caráter de Cristo e poder do Espírito Santo, está sendo quebrado agora. Você pode dizer amém onde você está? Agora mesmo, escreve aqui: eu quero me parecer com Jesus e também fluir no poder que Ele me falou. Nós vamos orar já daqui a pouco. Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Deus falou assim comigo: começa a conversar com o meu povo, que a cada dia eu estou quebrando as fortalezas, para eles creem. Para eles creem. Eu estou começando a sentir um aumento da graça, da glória de Deus aqui. Começa a falar com o meu povo de uma maneira que quebra as fortalezas na mente deles. De uma maneira que eles comecem a crer que eu posso fazer qualquer coisa que eu tenha revelado para eles. Que eu posso fazer qualquer coisa que eu também vou revelar se você ainda não recebeu. Que Ele vai revelar para você. Não existem limitações quando alguém anda comigo. E tudo que eu falo vai acontecer. O meu conselho será firme. O meu conselho será firme. Tudo o que eu quero vai acontecer, diz o Senhor. E o apóstolo Paulo diz, tendo essa meta, ele fala, ele teve muitas experiências com o Senhor. Experiências sobrenaturais, experiências pessoais, experiências do terceiro céu. Experiências também aqui na terra, cura, milagre. Ministrando a palavra de uma maneira poderosa, ele fala, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um tipo de pessoa que nunca vai avançar, infelizmente. Um tipo de pessoa que nunca vai avançar. Pessoas que não esquecem o passado. E pessoas que não creem no que Deus tem para o futuro. E para você crer, você precisa ouvir. Você está aqui ouvindo. E agora, sua fase é crer no que Deus tem te falado.
A fase que você está agora é uma expectativa de que a qualquer momento Deus vai fazer algo tremendo, algo poderoso na sua vida, porque Ele é Deus que faz. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. O seu começo pode ter parecido pequeno. O seu começo pode ter parecido até insignificante. Mas Deus tem uma coisa grande. Deus tem uma coisa poderosa. Deus tem uma coisa tremenda. Deus tem uma coisa que, ao acontecer isso, ao acontecer o que Deus tem te falado, ao acontecer a vontade de Deus para você, ao você viver isso, o nome de Jesus vai ser glorificado. E Deus está procurando alguém para que através dessa pessoa o nome dele seja glorificado. Se é você, põe aqui nos comentários, fala assim: eu sou essa pessoa que através de mim o nome de Jesus será glorificado. O seu início pode ter parecido pequeno, a sua história até aqui parece que não aconteceu nada de muito importante, mas eu ouvi o Senhor dizendo que o que está prestes a acontecer aí na sua vida, vai impactar a região. Alguns aqui, o que Deus vai fazer na sua vida, o nome de Jesus vai ser glorificado, que vai impactar a sua região. Talvez seja um negócio, ou talvez seja uma direção específica que Deus vai te dar. Alguns aqui, o que Deus vai fazer vai impactar a sua região. Outros vai impactar a cidade inteira. E outros vai impactar países. Eu ia falar país, Deus falou para mim que é países e nações. Você pode dizer amém? Fala assim: essa palavra aqui é para mim. Essa palavra é de Deus para minha vida. Sabe por que Deus falava assim para mim? Tem gente aqui que tem uma sensação de que nasceu para viver algo grande, algo poderoso, mas ao longo do tempo parece que não aconteceu nada tão extraordinário com você. Não é verdade? Ou você teve até lampejos, algum momento começou a acontecer algo, mas você não soube lidar. Você não soube lidar com aqueles pequenos sucessos, aqueles pequenos começos. Aí o que aconteceu? Deus está falando: você não entendeu. Eu não desperdiço nada. Você sabia que no mundo natural, até esterco serve para ajudar no solo e melhorar a plantação? E na Bíblia, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que foram chamados por Deus com um propósito, com um decreto divino. Aqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto, por seu propósito. Existe um decreto divino na sua vida. E mesmo antes de você nascer, já estava decretado quem você nasceu para ser. O inimigo quis impedir você de todas as formas. Ele quis colocar na sua mente que você não é bom o suficiente, não é boa o suficiente, que a sua história te impede, que o seu histórico te impede, que a maneira que as pessoas te veem te impede. Mas Deus está falando: eu não te vejo como o homem vê. Davi, eu não te vejo como o homem vê. Pode achar outras pessoas mais capacitadas, mas eu escolhi você. Deus escolheu alguém aqui. Eu vejo alguém aqui, eu vejo um jovem. Deus fala para mim que não é só uma pessoa, é mais de uma pessoa aqui. É mais de uma pessoa aqui, mas o que eu vejo é um jovem de 20 e poucos anos. E Deus está falando assim que as pessoas olham para você, você sempre teve essa sensação de que você nasceu para algo grande. Você nasceu para algo grande. Mas como as pessoas olham e lançam palavras sobre você, você começou a acreditar no que as pessoas estão falando. E não acreditou que essa sensação dentro de você é um desejo santificado. Pega um outro vídeo aqui, como ter seus desejos santificados e suas orações respondidas. Baseado lá em João capítulo 15. Então Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Eu vi alguém aqui também, tem pessoas de mais idade também. Tem um jovem que eu vi aqui, 20 e poucos anos. Mas eu vi o Senhor falando, pessoas também já de mais idade, que acham que o tempo passou para você. Sabe? O tempo não passou. Pode ver que o Espírito Santo está te tocando aí agora. Essas palavras estão carregadas da unção, da autoridade do Espírito de Deus. Não sou eu quem estou falando com você. Deus está dando direcionamento, a inspiração para falar com você.
Não importa a idade que você esteja. Deus falava assim comigo, tem alguém aqui que acha que a idade já está muito avançada. Tem gente que já está... Você acredita que tem gente que não tem menos de 40 anos achando que a idade está avançada? Se você tem 60 anos, se você tem 70 anos, Deus ainda pode fazer algo grande com você. Você está entendendo? A questão não é a idade. A questão é que Deus tem poder suficiente que, se você entrar dentro da vontade dele, do plano dele, permitir que ele tratasse seu coração, Deus tem poder suficiente para fazer em 6 meses o que ele não fez na sua vida inteira. Eu quero profetizar na vida de alguém. O que você não viveu em 10 anos, Deus vai fazer você viver em 6 meses. Você crê? Se crê, você coloca: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. Fala essa palavra para mim. Deus falou assim para mim que essa palavra é confirmação aqui para alguém. Deus falou para mim que essa palavra é confirmação para alguém. O que você não viveu em 6 meses. Eu vi o número 6 e vi o número 10. Aí comecei: Senhor, o que é? Aí Deus falou para mim: o que alguém aqui não viveu em 6 meses, o que alguém que não viveu na verdade em 10 anos, eu vou fazer em 6 meses. O seu princípio pode ter parecido pequeno, insignificante. Você teve alguns lampejos, mas não avançou dentro do plano de Deus. Mas Deus está falando: a missão é minha, o propósito é meu e eu te coloquei na história. Não é sobre você, é sobre o plano de Deus. E Ele te põe na história dele. Quando você prospera na sua vida pessoal, o nome de Jesus é glorificado. Quando você recebe a sua cura, o nome de Jesus é glorificado. Quando você anda com Ele. Existem outras formas de crescer, mas não é a vontade perfeita de Deus. Se essas formas de crescer não considera a vontade de Deus, ela não vale de nada. Porque as coisas nesse mundo não têm esse valor todo, igual muita gente imagina. Agora, se essa vontade está dentro da direção de Deus, dentro do querer de Deus para você, então ela vai te abençoar aqui na terra e, sobretudo, na eternidade. Aquele que largou pai, mãe, fazendas, ou largou suas próprias vontades, nós podemos traduzir para hoje, largou família, largou o que quer que seja, por amor a Jesus e ao Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra e, sobretudo, na eternidade. E eu tenho descoberto que essa conta não é só 100 vezes mais. Quando você ama Jesus, renuncia a sua própria vida para viver a vontade dele, ele, se ele quiser, ele faz 100 vezes mais, se ele quiser, ele faz 200, 300, 1 milhão, 1 bilhão de vezes, 10 trilhões de vezes, que não tem nada que limita a Deus. Você está entendendo? O que Deus está fazendo aqui com você? Está quebrando essa mentalidade de limitação. Você está ouvindo? Tem uma live aqui que foi muito poderosa, infelizmente o som não funcionou muito bem, mas dá para você ouvir. Ouvindo a Deus, eu vou pegar aqui. Você precisa ouvir essa live. Quando Deus revelou pessoas aqui, pela segunda vez ou terceira vez Deus tinha falado, que está enviando pessoas para a Europa. Não é todos, aqueles que já pegaram aqui. Olha aqui, ó, ouvindo a Deus e vencendo todas as limitações. É esse o tema, ó. Ouvindo a voz de Deus e vencendo todas as limitações. Pega essa live aqui. Ouvindo a Deus, a voz de Deus e vencendo todas as limitações. Vai ser algo poderoso, é um encontro poderoso, registrado no céu e salvo aqui no nosso canal aqui para você. Tá bom? Então vença essas limitações. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. E o Espírito de Deus te faz cada vez mais parecido com Jesus, no Espírito, no seu caráter, na sua forma de andar, sua forma de viver, sua forma de falar, tudo vai sendo mudado. E também é da vontade de Deus que você flua no poder de Deus, no poder dele, que você desfrute de coisas impossíveis. E esses últimos dias, antes do retorno de Jesus, coisas tremendas vão acontecer em todas as áreas da sua vida. Espírito, alma e corpo estão sendo aperfeiçoados, santificados até a vinda de Jesus. E Deus está querendo quebrar toda a limitação para te abençoar. Se você tem alguém para perdoar, perdoa. Se você tem algo que você sabe que é pecado, que é errado, não gaste mais tempo nisso.
pare agora. Enquanto você está se mantendo no pecado, você está dando legalidade, autorização para o inimigo atuar na sua vida. Agora, quando mesmo que você tenha alguma falha, você está pedindo ajuda de Deus, você está, Deus me ajuda a melhorar, Senhor está aqui nas orações, está tendo seu tempo de oração pessoal, está aqui na oração coletiva, mas também está na sua oração privada com Deus. Aí o que vai acontecer? A cada dia Ele vai estar te aperfeiçoando, a cada dia Ele vai estar com você, te ajudando a ser aperfeiçoado, para você não se perder com as bênçãos que Ele vai te dar. Dependendo das bênçãos ou dos dons, bênçãos espirituais ou bênçãos, enquanto nós estamos nesse mundo terreno, para falar de uma maneira mais simplificada, dependendo da bênção, se você não estiver preparado, essa bênção pode impedir o que Deus tem para você nessa vida e colocar em risco, não estou falando que você vai perder, quem vai julgar é Deus, em risco a sua salvação na eternidade. A Bíblia diz que a nossa salvação está sendo confirmada de dia em dia. E o Espírito de Deus é que está nos levando a isso. Não é a nossa força. A glória de Deus que vem e te conduz a andar na vontade de Deus a cada dia. Você entende isso? Então o que Deus está te falando? Esquece tudo. O seu velho comportamento, esquece as suas histórias ruins, seu histórico emocional, tudo. Tudo que passou, passou. Deus tem uma página nova. Deus tem, na verdade, um capítulo novo para a sua história. Você crê? Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, ajuda aqui a cada um que está aqui agora, Pai, a esquecer tudo que passou. A esquecer, Pai, o passado. A esquecer a velha forma de viver. Ajuda cada um deles a entrar numa nova vida com o Senhor. Não deixe eles ficarem no engano que a sua própria vontade é melhor, mas revela a sua vontade. Pai, não deixa ninguém aqui viver a vontade permissiva. Nós queremos viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, nos ajuda. Se não for o Senhor para nos ajudar, o que seria de nós? Ah, se não fosse o Senhor, Pai, nós já teríamos sido engolidos vivo pelo nosso inimigo. Mas o Senhor tem nos sustentado. A sua graça tem nos sustentado. O teu poder tem nos sustentado. Pai, tira todas as limitações das nossas vidas. Tira, Pai, toda a fortaleza, todo o impedimento que impede de nós vivermos a tua perfeita vontade. Pai, nos santifica. Nos santifica, Pai. Nos ajuda a andar na perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que Deus falou para mim que tem enfrentado acusações? Você que recebeu essa palavra, que vai para outros países. E você já tem confirmações. Aqui no canal foi mais confirmações. O inimigo tem lutado muito forte com você, para fazer você parar de crer. Assim como foi, Deus falou para Moisés, como foi com o povo no deserto, Números capítulo 13 e capítulo 14, olha Deus falando aí. Deus está falando com você. Esse povo só me desagrada. Esse povo não confia em mim. Então Deus está te dando essa palavra para te livrar. Quando Deus revela algo ruim, é para te livrar. De parar com a murmuração, parar com a reclamação. E o que Deus falou vai acontecer. Escreve aqui, o que Deus falou vai acontecer. Você está ouvindo aí? Não tem nada que limite o poder de Deus. O que Deus falou na sua vida vai acontecer. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 11 da manhã e também 7 da noite. Gente, não esquece, quinta-feira, 10 da noite, tem um anúncio celestial para você na nossa live profética. Quinta-feira, 10 da noite, próxima quinta-feira, 10 da noite, a live profética com o anúncio do céu para a sua vida. Você pode dizer amém? Vai ser muito especial. Estou crendo em algo muito especial da parte de Deus para você. Até lá, até o nosso próximo encontro.